Brasil, um país de povo alegre e receptivo, uma nação que vive intensamente o sabor de ser brasileiro, mas que nos últimos anos amarga momentos de indignação na política e no poder judiciário. Pouco mais de um ano após o julgamento do processo do Mensalão no Superior Tribunal Federal, que apurou o envolvimento de deputados e senadores em um esquema de propinas, dos 20 condenados, 7 já estão no regime aberto e 5 no semiaberto. Para este sociólogo, o lado positivo é que até aquele momento não havia na história registros de políticos indo parar na cadeia. A ação penal 470, mais comumente conhecida como a ação do Mensalão, ela é um marco do ponto de vista da afirmação das instituições republicanas. Então, se nós avaliarmos a justiça no tempo, nós vamos perceber que a punição de agentes públicos, de parlamentares, de pessoas com prestígio ou com poder econômico na sociedade, era algo muito raro. Agora a investigação da vez é a Operação Lava Jato, que apura um esquema de desvio de dinheiro dentro da Petrobras, tido como um dos maiores escândalos de corrupção do país. 28 políticos de 5 partidos brasileiros, além de empreiteiros e ex-funcionários da estatal, estão sendo investigados. No Amazonas, outro caso ganhou repercussão esta semana. 5 delegados que foram nomeados sem terem sido aprovados no concurso público da Polícia Civil em 2009 ganharam na Justiça do Estado o direito de continuar exercendo os cargos. Tantos escândalos abrem espaço para uma pergunta. Até que ponto a decisão das autoridades do Poder Judiciário brasileiro podem contribuir para uma certa sensação de impunidade aqui no país? Vamos saber essas respostas com a população nas ruas. No meu ponto de vista, é uma vergonha a justiça no Brasil. Muito escândalo, muita corrupção. Sim, com certeza. Principalmente quando se trata de pessoas que têm muito poderes, né? Então essas pessoas, de alguma forma, têm essa condição de pagar jurídicos, né, para ver essas brechas. E as punições a gente sabe que historicamente também são fragmentadas, né? Tudo acontece, ninguém faz nada e fica por isso. A questão da impunidade está no centro do debate político brasileiro. Para o professor de Ciências Sociais, a expressão "se ele pode, eu também posso" é influenciada por uma descrença dos valores éticos. Falta de rigor, de comprometimento com princípios e com os valores, que no nosso caso são os valores republicanos, a falta da ética na conduta também se percebe no nosso cotidiano, né? Na conduta do cidadão comum, que também é conivente e que também pratica atos ilícitos, né? Já para o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, a postura de criticar a justiça é mais cômoda quando não se precisa dela. Essa sensação, talvez, de impunidade ela ocorra em razão do nosso sistema processual trazer uma ampla possibilidade de recursos. O cidadão, quando acusado, ele vai ter a disponibilidade de todos esses recursos. Nosso sistema constitucional garante ao cidadão, por exemplo, que não pode pagar, lá no 134 da Constituição, a utilização das defensorias públicas. Ainda de acordo com o advogado, a justiça brasileira é justa, porque vê a todos sem distinção. Mesmo o cidadão tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, vai ser assegurado a ele a amplitude da defesa, ele vai percorrer todas as instâncias que o nosso sistema de garantias constitucionais permite. Mas a opinião do jurista é contestada pela maioria da população. O nosso país já passou por tanto problema desse tipo e a gente observa que acabou só em pizza. A justiça é só tão grande para os poderosos, é assim mesmo, tem dos poderosos na frente, ele passa por cima e não faz nada. Justiça só tem para pobre, para rico não tem. O mal-estar é coletivo, mas também abre margem para uma reflexão. As atitudes do dia a dia de uma sociedade também colaboram para que esse mal chamado corrupção continue enraizado na história brasileira. Afinal, corromper não envolve apenas questões de dinheiro, mas também a moral e o respeito. Uma corrupção que está institucionalizada, uma corrupção, práticas de corrupção que estão difusas,
e que foram incorporadas, né, na conduta de agentes públicos e na do cidadão comum também.